Irmãos, eu quero dar sequência aqui, como o Augusto falou, nas nossas exposições no livro de Isaías. Nós já estamos no capítulo 48, perdão. Começamos a exposição de Isaías, se eu não estiver equivocado, em 2019. Estamos bem, hein? Mais uns 5, 6 anos a gente termina, se Deus assim permitir. E eu quero que você abra Isaías 48, a partir do versículo 9 até o versículo 22. Então, nós falamos no primeiro estudo, há 15 dias, de Isaías 1 a 8, e agora nós vamos nessa sequência. Eu vou ler o texto no decorrer da mensagem, tá? Eu vou fazer duas leituras, primeiro do 9 ao 15, depois do 16 ao 22, mas mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar e seguir. Só fazer um resumo rápido do último estudo, para que a gente fique na mesma sequência, na mesma página. Nos primeiros 8 versículos que nós fizemos desse estudo, deste capítulo, nós vimos que o Senhor acusa o povo de uma confissão hipócrita. Eles tinham todos os predicados de ser um povo de Deus, faziam parte da família, tinham um discurso, mas a Bíblia diz, o Senhor diz que era um discurso hipócrita, falso, só da boca para fora. E nós citamos aqui várias passagens da Bíblia onde isso aconteceu, quando o Senhor disse lá para uma série de pessoas que dizia o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E também nós citamos Hebreus capítulo 6, onde passa ali uma passagem bastante interessante de um povo que professava, mas não cria. Muito bem, o profeta também usa, o Senhor usa, melhor dizendo, o profeta Isaías, para dizer que aquele povo era um povo obstinado, que tinha uma cerviz, um pescoço duro, que tinha uma testa de ferro. Ou seja, fazendo um resumo, é um povo teimoso, um povo que dificilmente aceitava uma determinação, não se curvava, não adorava. Então o Senhor chama esse povo de pescoço de ferro e testa de bronze. E aí eu coloquei o meu nome ali naquele versículo. Que muitas vezes eu sou igualzinho. Dura cerviz, pescoço de ferro. O que é um pescoço de ferro? Que não se dobra. E uma testa de bronze, que às vezes não assimila a palavra de Deus. Nós estudamos também que o Senhor adverte o povo a não atribuir a falsos deuses ou falsos profetas a glória dele, porque era uma tendência, e às vezes o Senhor fazia e alguém levantava um cartaz assim dizendo: eu já sabia. Na realidade não sabia, porque ninguém sabia antes do Senhor revelar. E agora no restante do capítulo aqui, nós vamos perceber, como o Augusto falou aqui no início, a graça e a misericórdia de Deus, mas Deus não inocenta o pecador. A graça e a misericórdia de Deus, mas o Senhor vem e diz o seguinte: olha, o que vocês estão passando, a culpa é de vocês, responsabilidade de vocês. E eu vi aqui a arte aqui, que o tema dessa mensagem é o doloroso processo de purificação. A imagem ficou muito boa, e é bem isso daí mesmo. Quem de nós que já não sentiu assim, fritado? E a gente vai entender aqui qual é o processo de purificação. O Senhor usa aqui o processo de acrisolamento da prata. Como que é feito isso? O Senhor usa essa analogia para dizer: eu acrisolei vocês. E nós vamos perceber aqui o que é um acrisolamento e qual é o resultado de um acrisolamento quando o mundo faz e quando Deus faz. Tem uma diferença gritante aí. Então eu quero convidar você para abrir Isaías capítulo 48, do versículo 9 até o versículo 15. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar.
Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouve. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado e também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Irmãos, o povo ele não acreditava nos métodos de Deus para a libertação deles. Aqui, nós estamos falando do profeta Isaías, que é o profeta que profetizou a ida deles para o cativeiro babilônico, que durou ali 70 anos. Israel, que era o reino do norte, já tinha sido destruído pelos assírios. Os assírios vieram para destruir o reino do sul, só que o Senhor não permitiu, porque já havia uma profecia de quem levaria cativo seria os babilônicos e não os assírios. Então o Senhor, ele trabalhou durante todo esse tempo. Então Isaías profetizou a ida deles para o cativeiro. O Augusto falou aqui muito bem, Jeremias profetizou na época do cativeiro. Mas ninguém sabe, ou os estudiosos não chegam num consenso se Jeremias estava no cativeiro, lá no Egito, ou lá na Babilônia, ou se ele estava no Egito, profetizando ali do Egito. Então nós não chegamos numa conclusão, a maioria diz que ele estava no Egito, mas isso não vem, é uma outra situação. A primeira observação que nós fazemos aqui desse texto que nós lemos, e já serve como uma aplicação para nós, é que há um chamado do Senhor ao arrependimento. E este chamado, ele é atemporal. Não era um chamado especificamente para um povo judeu, é um chamado para hoje. O chamado ao arrependimento é um chamado que aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer no futuro. O Senhor chama o povo, chama o homem que não conhece a Cristo ao arrependimento. Ou seja, ele serve para todos aqueles que ainda não têm uma vida regenerada, não têm um novo nascimento. E esta fornalha que o Senhor, que o texto vai falar, ele vai falar justamente sobre isso. Só que antes disso, eu quero dizer que o extermínio do povo nas batalhas e nas conquistas que sofreram, só não aconteceu, ou seja, o povo de Israel, ele só não foi exterminado por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque o povo passou por tantas situações que, se não fosse a graça e a soberania de Deus, o povo tinha sido exterminado. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa entender um pouco a história. Este povo, ele contava, ou seja, o Senhor, a soberania do Senhor estava reinando, e deste povo quem que viria? Deste povo viria o Redentor, que é Cristo Jesus. Quando você olha para a história, mas quando o povo invade ali Jericó, as muralhas de Jericó caem, aí tem uma mulher, uma prostituta lá chamada Raabe. Essa mulher, ela esconde os espias tal, e há um compromisso dos espias para que ela não seja destruída, e ela não foi. Depois que Jericó foi destruída, essa mulher, ela casou com um cara chamado Salmão. Desse casamento, se eu não estiver equivocado, veio um homem chamado Obed. Obed era o vô de quem? De Jessé. De quem vem Jessé? De Davi.
E de quem vem Cristo? Da descendência de Davi. Então a gente olha para a história, aí você vai dizer assim: rapaz, mas Jesus Cristo vem da descendência de uma prostituta. Pois é, nós não entendemos a história. Então aqui eu estou falando isso por quê? Por causa da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele não permitiu que o povo fosse exterminado. Por quê? Porque deste povo viria o Redentor. Quem é o Redentor? Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ou seja, o Senhor diz aqui no início: eu retardei, eu não me irei com vocês na proporção que vocês precisavam, ou melhor dizendo, o Senhor diz assim: eu retardei a minha ira com vocês, não porque vocês mereciam, não porque vocês é um povo especial, porque quando você olha lá para o passado, para Deuteronômio, se não fala a memória 7, ele diz assim: eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação, eu não escolhi vocês porque vocês eram especiais, eu escolhi vocês por amor, pela graça, por causa dos patriarcas. E aqui o Senhor diz assim: eu retardei a ira, não era porque vocês mereciam, mas o que diz o texto ali no 29? Por amor do meu nome. Só por isso, por amor do meu nome, eu não retardei porque vocês são especiais. E é interessante que algumas pessoas conseguem fazer uma diferença de Antigo e Novo Testamento, né? Como se fosse duas Bíblias. A Bíblia é a mesma, e nós vamos ver aqui o seguinte, que Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 9, ele cita justamente esta passagem de Isaías. Romanos 9, 29, falando sobre a preservação do povo e o retardamento da ira de Deus sobre aquele povo. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 29. Ele diz assim: como Isaías já disse. Ele deixa muito claro quem que ele está citando. Ele está citando Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido exterminados. A exemplo de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O Senhor destruiu as duas cidades por causa da pecaminosidade do povo. Mas Paulo diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos um povo exterminado. Ou seja, o Paulo aqui ele está usando Isaías para dizer aos judeus que Deus não prometeu salvação a toda a nação judaica. Também é um erro disso. As pessoas dizem assim: não, existem dois povos, um povo é o judeu e outro povo é o gentil, querido. Não, o Senhor nunca teve dois povos. O Senhor tem um povo, o povo que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Depois da vinda de Cristo, nós fazemos parte do Israel celestial, a igreja. E aqui Paulo está dizendo justamente isso. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse, ou seja, se o Senhor não tivesse sido misericordioso conosco, judeu, Paulo era judeu, nós já teríamos sido exterminados. Então é isso que ele está dizendo. O Senhor nunca prometeu salvação total. Ele prometeu salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ah, Flávio, mas Jesus Cristo não tinha nascido nessa época aí. Como é que eles iam crer? Exatamente do jeito que eu e você cremos. Eles criam no Redentor que viria, porque o livro de Isaías fala do Redentor que viria. Isaías 9,6, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele vem falando do Redentor. Então eles criam num Redentor que viria. Nós cremos num Redentor que veio. Então é a mesma coisa, a mesma fé no Cristo que salva. E Deus, irmãos, Ele usou de misericórdia, preservando um remanescente. Sempre na história
tem um remanescente. E no meio do povo de Deus, o que é um remanescente, Flávio? É um grupo de pessoas que creem. Vocês lembram, irmão? Eu já falei isso daqui para vocês, mas vale a pena a gente lembrar. Vocês lembram quando Elias, ele desafiou os 450 profetas de Baal, colocou fogo, colocou água, desceu fogo, depois ele correu, ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel, e ele foi para uma caverna, e lá o Senhor falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Falou: ah, Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. O Senhor diz assim: você está enganado, Elias. Sabe por quê? Eu mantive 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Sempre teve um remanescente, irmãos. Sempre teve. E aqui o Senhor, esse livro, Isaías 48, está tratando justamente disso. Deus usou de misericórdia, preservando um remanescente. Esse grupo que Paulo está falando aqui em Romanos 9, 29. O Senhor, ele deu um tratamento para o seu povo, e um tratamento duro. Não foi fácil, foi um tratamento duro para o seu povo, para que o seu povo voltasse para ele. Mas nem todos entenderam, e nem todos voltaram. Olha aí o capítulo 48, 10, 11, que diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outro. O que significa isso? Como é que funciona o processo de acrisolar prata? Você coloca a prata ali numa fornalha, no fogo, numa temperatura altíssima, até que todas as impurezas sejam retiradas. As impurezas soltam a prata. Isso é o processo de acrisolar prata. O Senhor, ele colocou o povo dele em situações difíceis, situações complicadas, mas isso não resultou em prata. Ou seja, o objetivo do Senhor não era fazer um povo perfeito, mas era fazer um povo que se voltasse para Ele. Nós precisamos entender, eu acrisolei vocês, mas disso não resultou em prata. Ou seja, vocês não são um povo, as tribulações, as fornalhas que vocês passaram, não tinha o objetivo de tornar vocês perfeitos, mas tinha o objetivo de fazer vocês voltarem para mim. Isaías 45, 22 diz o seguinte: olhai para mim, diz o Senhor. Então não era um povo perfeito. Quando ele diz assim, provei-te na fornalha, isso é, eu te provei visando o bem que isso poderia trazer para vocês. Mas qual é a fornalha, Flávio? A fornalha foi justamente, não é o cativeiro babilônico a fornalha é o Egito. A fornalha foi os 400 e poucos anos que eles passaram em escravidão no Egito. Tá bom. Essa escravidão no Egito, quando ele diz, foi tipo acrisolar prata. Trouxe o povo à perfeição? Absolutamente não. Mas como não, Flávio? É só você olhar a história. O povo saiu do Egito com aproximadamente, os números não batem, de 1.800.000 a 2 milhões de pessoas. Saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto. Quantas pessoas entraram na terra prometida desse povo? 2. Josué e Calebe. Fora o povo que nasceu num deserto. Mas, ou seja, então a gente presume, com 2 mais 2 é 4, que esse povo não era um povo perfeito,
porque o bezerro de ouro mostra isso, a murmuração em Mara mostra isso, a murmuração do maná mostra isso, a murmuração quando faltou carne mostra isso, a murmuração quando as serpentes picaram as suas pernas mostram isso, e outras mostram isso, reclamava do sol, reclamava, quer dizer, então não era um povo perfeito. O Senhor disse, acrisolei vocês, mas isso não resultou prata. Mas o escritor aos Hebreus, de novo eu falo, a Bíblia é uma só. A gente lê o Novo Testamento e a gente entende o Velho. O Novo Testamento, o Velho se cumpre o Novo. O autor aos Hebreus, ele nos adverte sobre este acrisolamento, que ele chama de disciplina. Quando o Senhor nos coloca num processo de acrisolamento, ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Todo acrisolamento, que ele chama de disciplina, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Ou seja, irmãos, o Senhor fala que todo o processo de purificação do povo judeu, ele teria um fim proveitoso, que seria a libertação deles do cativeiro babilônico, mesmo que eles não entendessem isso. Mas esta libertação não seria, novamente dizendo, não seria pelos méritos dele, não seria porque eles mereciam aquilo, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor, como ele disse, por amor de mim somente. Ou seja, Deus fez isso para que os pagãos não dissessem o seguinte, o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel. Vocês lembram? Eu tenho certeza, que quando os assírios chegaram na Babilônia, e o rei era o rei Ezequias, eles falaram o seguinte, será que o Deus de vocês aí é poderoso, mais poderoso que os nossos deuses? Veja o que nós fizemos a Israel, ao reino do norte. Nós destruímos, e quem é o teu Deus para competir com o Deus dos assírios? Essa é a conversa, ou seja, Deus fez essa libertação para que os pagãos não dissessem, o seu Deus é fraco, o seu Deus não tem condições de livrar o seu povo. E Deus fez isso também para que eles não se vangloriassem em si mesmos e para que eles não dessem a glória que era de Deus a outro. E mais um detalhe, para que Deus não fosse acusado de injusto. Como assim? Vocês lembram lá na época do bezerro de ouro, quando o povo falou assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. O que Moisés disse? Senhor, o que os egípcios vão dizer? O Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto? Essa é a mesma história. Deus está fazendo isso para que o inimigo não se vangloriasse dele. Muito bem, o versículo 12 e 13, irmãos, ele, além de ressaltar a soberania de Deus, ele dá uma puxada na orelha deles e nós. Diz assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ou seja, abra os seus ouvidos, olhem para mim. Eu sou o mesmo Deus que esteve com vocês desde o início. Por que vocês não ouvem? É isso que o Senhor está dizendo. Por que vocês não ouvem? Por que vocês não se rendem? E aqui a puxada de orelha é o seguinte, a terra e os céus ouvem. O cosmos, o universo ouvem. Por que vocês são tão rebeldes? A terra e os céus, a puxada de orelha é para eles e para nós, tá? Não pense que é só para eles, não. A terra e os céus, quando o Senhor chama, eles dizem o seguinte, estamos prontos, Senhor, o que o Senhor precisa de nós? A terra, o universo, o universo atende o chamado do Senhor e diz, eu estou aqui. E por que você e eu não? Por que a terra, os céus, eles são submissos a Deus? E por que o homem não é?
por que que eu e você não somos? É uma puxada de orelha ou não é? É uma grande puxada nas nossas orelhas. Porque o homem, no alto da sua prepotência, no alto da sua arrogância, ele não submete a Deus e ainda diz: eu determino que o Senhor faça isso. Eu ordeno que o Senhor faça aquilo. Ou seja, isso é presunção, isso é prepotência, isso é arrogância ou qualquer outra coisa que você queira colocar aí um pouco mais forte. Mas a terra e os céus se apresentam quando o Senhor chama, mas o homem é rebelde e diz não. Eu falo para você, quando ele diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, que espaço sobra nesse intervalo? Eu sou o primeiro e eu sou o último. O que sobra nesse intervalo? Não sobra nada. Isso é soberania de Deus. Ele fez e ele fará. Que espaço sobrava para os judeus duvidar? Que espaço sobra para eu e você duvidarmos? Sobra nada. Se ele é o primeiro e ele é o último. E esse intervalo todo é preenchido por ele. Então o que sobra para nós? Não sobra nada. Vamos lá, o 14 e o 15 diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi quem dentre eles tem anunciado estas coisas. O Senhor amou a Sírio e executará a sua vontade contra a Babilônia. E o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado e também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Irmãos, aqui só uma pergunta: quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Quem são esses que o Senhor está falando? O profeta está falando, quem são estes? Aqui são duas situações. Primeiro são os falsos profetas que estavam dentro do povo de Deus, que diziam o seguinte: isso não vai acontecer, como o Augusto leu aqui. O profeta falava assim: vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Os falsos profetas falavam: não, é mentira, é só uma idinha e já volta, entendeu? É rapidinho, entendeu? Bate lá e volta. É esses daqui. Esses daqui, eles anunciavam essas coisas, mas eles não tinham a revelação do Senhor. Segundo, quem são esses? São os oráculos da Babilônia, os falsos deuses, os ídolos babilônicos que profetizavam coisas erradas. Eles eram tão admirados, eles eram seguidos, eles eram adorados, mas eles não tinham e não tiveram a revelação de Deus. Também não tiveram a revelação de que Ciro, o rei persa, viria e conquistaria a poderosa Babilônia. E aí, o Senhor diz assim: eu chamei Ciro, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Ele está falando de um rei persa que viria muitos anos depois, e nessa profecia ele não tinha nem nascido ainda. Muito bem. Vamos para a parte 2 do capítulo, que diz assim, do versículo 16 até o versículo 22. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelo deserto. Fez-se correr a água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Mas o 22 diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para o perverso não há paz, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, no versículo, fazendo uma expositiva aqui, o versículo 16, nós temos um chamado direto do Senhor para que o povo chegue-se a Ele. E esse alerta, ele tem sido falado
nunca em segredo. Nunca em segredo. Nunca o Senhor falou dele, nunca o Senhor se revelou ao povo em segredo. Não era algo místico, não era algo que ninguém conhecia. Desde o início, a fala aos patriarcas, ele usou profetas, ele usou profecias e nunca foi em segredo. Você quer ver como é que não é? Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele nos dá um panorama de como era no Antigo Testamento e como é no Novo Testamento. Ele diz assim: havendo Deus, outrora, antigamente, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, no passado, Deus usou os profetas, Deus usou a sarça, Deus usou o mar, Deus usou o leão, Deus usou o jumento, Deus usou muitas formas para falar ao povo. Aqui ele diz, muitas vezes e de muitas maneiras ele usou os profetas. Nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Bíblia, palavra dele, revelação dele. Está aqui, ó, toda a revelação que o Senhor tinha que nos dar, ele já nos deu. Está aqui. O Senhor, mas Flávio, eu quero ouvir o profeta Isaías, ele não está mais vivo, mas eu tenho a palavra. Alguém disse, você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Você quer que Deus fale com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Deus fala com você, o Espírito Santo, está aqui, a revelação foi dada, foi encerrada. Eu sei que muitos aqui vêm de um contexto de novas revelações. Desculpe, mas não existe novas revelações. A revelação está completa, está aqui na palavra de Deus. Está aqui o versículo. O Senhor falou antigamente aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala pelo Filho, pela palavra, pela palavra. Por isso, irmãos, por isso que a ignorância que havia neles deveria ser atribuída à sua depravação e à sua rebeldia. Ou seja, o povo não estava sendo levado para o cativeiro babilônico porque eles eram inocentes. Ah, como Deus foi injusto. Não, eles estavam indo para lá porque eles mereciam aquilo. Muito mais. E o Senhor diz assim, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos. É isso, eles eram, o cativeiro babilônico foi de inteira responsabilidade e pela vontade deles. Por quê, Flávio? Porque eles abandonaram a luz. Eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso. Ainda no versículo 16, nós temos uma mudança de orador, não sei se você prestou atenção. Versículo 16, ele diz assim, ó, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho falado até agora. O Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Opa, aqui nós temos uma mudança de orador. Aqui nós temos quem é esse orador aqui no versículo 16, que diz, o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. A gente entende que toda a Bíblia é a inspiração do Senhor, mas aqui é uma fala direta do profeta Isaías, capacitado pelo Espírito Santo. Ou seja, mas para continuar falando ao povo, ele deixa claro que o Senhor enviou o Espírito Santo. Portanto, a profecia dele deveria ter o mesmo crédito se Deus estivesse presente visivelmente. Ele está dizendo o seguinte, o Espírito Santo, o Senhor me enviou o Espírito Santo. Então a profecia que eu estou mandando, o que eu estou falando para vocês, é tão verdade como se o Deus estivesse aqui presentemente falando.
É isso que o profeta Isaías, é isso que esse texto está dizendo, o final deste versículo. Ou seja, irmãos, hoje nós não temos mais o profeta Isaías, mas nós temos a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, à nossa disposição para que nós possamos entender. E da mesma forma que Isaías clama aqui, e ele pede o socorro do Espírito Santo para que ele pudesse transmitir uma profecia clara, nós precisamos do mesmo socorro para entender as Escrituras. O mesmo socorro, o mesmo Espírito que capacitou Isaías, capacita você, capacita a mim para entendermos a Escritura. Só que nós precisamos de disposição para ler. Nós precisamos de disposição para ler. Nós precisamos de tempo para estudar. Nós precisamos de compromisso com ela, com a palavra. É assim, peraí. Deus vai falar comigo. Não, irmão, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de disposição para estudar. E o Espírito Santo nos capacita a entender. Ou seja, irmãos, na realidade, o profeta ele está fazendo uma advertência, ele está fazendo uma retrospectiva para lembrar que o cativeiro babilônico não poderia ser colocado nas costas de Deus. E vocês percebem que às vezes a gente faz isso? Nós colocamos os nossos problemas, o que nós estamos passando, nas costas de Deus. E o profeta está lembrando o seguinte: olha, não coloque isso daqui nas costas de Deus. Vocês estão indo para o cativeiro babilônico por culpa de vocês. E o versículo 17 a 19 diz justamente isso. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Olha o 18. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Ah, se vocês tivessem dado ouvidos a mim. Ou seja, a responsabilidade desta fornalha, a responsabilidade desse doloroso processo de purificação, a culpa é sua. É responsabilidade sua. Não jogue nas costas de Deus, não, porque é sua. E isso serve como aplicação para nós. Ah, mas é que Deus não me ama. Responsabilidade e soberania, elas andam juntos. Ou seja, meus queridos, o profeta ele ressalta que o povo foi para o cativeiro por culpa própria. O profeta mostra ainda que essa foi uma justa recompensa da maldade do povo. E o profeta também informa que aquela numerosa população, quantas pessoas eu falei que saíram do Egito? Quase 2 milhões de pessoas. O Senhor diz, se você, olha o que ele diz aqui, ó: também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. O profeta lembra assim para eles: se vocês tivessem ouvido os mandamentos do Senhor, essa numerosa população, ela teria preservado. Vou fazer uma pergunta para vocês, não vai saber, ninguém, que eu também não sabia. Quantas pessoas vocês acham que voltaram da Babilônia? Esdras fala isso. Eu não sabia, fiquei impressionado com isso aqui. Pois toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas. Irmãos, essa população aqui não era igual a nenhuma das 12 tribos. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. 42.360 pessoas voltaram da Babilônia. Vamos ler de novo aqui?
Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas. Não jogue nas costas de Deus o que você passou, o que vocês estão passando no cativeiro babilônico. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação. Com a vinda do Redentor, que é Jesus, o chamado a ele continua. E se o homem ímpio, sem Cristo, não ouvir, não haverá solução a não ser a sua destruição. O chamado do Senhor para o povo, ele continua da mesma forma. E daqui a pouco eu vou falar quem que é o responsável por esse chamado hoje. E se o povo que não crê, não ouvir, eles não terá solução a não ser a destruição. João, o apóstolo, ele diz justamente isso. João 3, 18 a 19 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Quem é a luz, irmãos? Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E continua a amar. Querido, o capítulo ele termina com um decreto de Deus sobre a Babilônia. A obra que ele havia planejado, ele vai cumprir integralmente. Não existe plano de Deus que seja frustrado. O que o Senhor disse que ia fazer, como ele disse, eu sou o primeiro e eu sou o último, e preencho todo esse intervalo. Tudo que ele falou que ia fazer, ele cumpriu integralmente. 48, 20 a 22 diz assim: saí da Babilônia, povo meu, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizendo: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para o perverso, todavia, não há paz, diz o Senhor. Aqui a gente precisa parar um pouquinho. O Senhor está dizendo o seguinte: as portas da Babilônia estão abertas. A prisão está com a porta aberta. Sai da Babilônia, foge. Quando nós olhamos a história, nem todos voltaram, muitos continuaram lá. Mas o Senhor está dizendo: sai da Babilônia. Só que além de sair da Babilônia, irmãos, eles deveriam proclamar isso em todos os lugares. Proclamar o quê? Proclamar que Deus destruiu os falsos deuses da Babilônica e libertou o seu povo. É o que diz o versículo 22. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a Jacó. Ou seja, irmãos, isso daqui, o que significa isso? O Senhor remiu a Jacó. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Isso aqui, irmãos, é sombra da proclamação do Evangelho. É sombra, é o que eu disse desde o início. A Bíblia é uma só. Isso aqui é sombra da continuidade da proclamação do Evangelho. O que o Senhor disse em Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde mais? Os confins da terra. Lançai, proclamai em todos os lugares. Essa ordenança foi dada aos apóstolos somente? Não!
a todos os cristãos de quem é a responsabilidade hoje da continuidade da proclamação do Evangelho até os confins da terra. Sua. Esta responsabilidade é da igreja, irmãos. É da igreja, da verdadeira igreja, da igreja dentro da igreja. É sua, se você crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Esse Evangelho não é para você ficar, não, eu tenho aqui, só eu tenho. Esse Evangelho é para você falar, é para você anunciar. O Senhor está dizendo, anunciai em todos os lugares, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o mesmo Espírito que capacitou os apóstolos, capacita você e eu. Capacita você e eu. Então, irmãos, a responsabilidade de dar continuidade ao povo, à pregação do Evangelho, é minha e sua. E o versículo 21 e 22 é uma lembrança da providência de Deus que fez no deserto. Ou seja, da mesma forma que Deus sustentou aquele povo no deserto, saindo do Egito para a terra de Canaã, o Senhor sustentará a volta do povo da cativeiro babilônico para Jerusalém. Qual a distância disso? A gente acha que é daqui ali em casa, né? 870 quilômetros aproximadamente. Teriam perigos, teriam fome, teriam sede, teriam salteadores, mas o Senhor diz o seguinte, da mesma forma que eu sustentei o povo por 40 anos no deserto, dando água, dando comida, dando sombra durante o dia, dando calor durante a noite, eu vou sustentar vocês no retorno para o cativeiro babilônico. Irmãos, o que sobra para mim e para você duvidar disso? Nada. Eu sou o primeiro, eu sou o último e eu preencho esse espaço. Quantas vezes eu e você duvidamos da soberania de Deus? Quantas vezes eu e você temos o nosso pescoço de ferro, uma testa de bronze, um coração duro, que, como a Bíblia diz, precisa do machado para triturar essa pedra, e esse machado, esse martelo é o Evangelho de Deus. Irmãos, eu quero fazer aqui umas aplicações rapidinho, começando de trás para frente, porque o versículo termina o seguinte: para o ímpio não há paz, para o perverso não há paz. Eu não estou chamando você de ímpio, mas eu quero chamar para você o seguinte: como é que está a tua paz com Deus? Você sabe que a Bíblia ela fala de paz com Deus e paz de Deus. Romanos 5 fala paz com Deus, Filipenses 4:7 fala de paz de Deus. Mas qual a diferença? A diferença é que paz com Deus é aquela reconciliação que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você era um inimigo dele e ele te reconciliou. Hoje você tem paz com Deus, ninguém tira essa paz. E paz de Deus? Paz de Deus é o sentimento que você tem com Deus. Só que a paz de Deus, ela só é possível depois da paz com Deus. Entenderam? Ou seja, depois que ele me reconciliou, hoje eu tenho a paz de Deus. Ou seja, é um sentimento certo dele, é resultante de uma intimidade. Sabe, irmãos, como a situação está difícil, e às vezes você está em paz, não é? A pessoa diz, mas você não se preocupa com nada, não? Você é insensível? Você é coração de gelo? Não, eu estou em paz, porque eu sei no Deus que eu creio. Porque eu já tive uma paz com Ele, que já foi reconciliada na cruz do Calvário. Aí eu te pergunto, queridos, como é que está? Não a tua paz com Deus, porque você já foi reconciliado, mas a tua paz de Deus.
E a tua intimidade com Ele? E a minha intimidade com Ele? Será que nós nos desesperamos assim que os problemas surgem? Ou nós cremos que Ele está no controle? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Mais uma, irmãos. Talvez você esteja ou já passou pelo acrisolamento. Nem sei se diz essa palavra, acrisolamento. Mas talvez você esteja passando, ou você passou pelo processo de purificação. Eu sei que dói. Mas dói, rapaz. Mas dói. Porque é um processo para tirar as impurezas. Eu não estou falando de perfeição. Para tirar as impurezas, para tirar tudo aquilo que atrapalha você de ter comunhão com o seu Deus. Para tirar os seus ídolos do seu coração. Sabe aqueles deusinhos que você faz? Sabe aquele monte de deusinho que você tem? O processo de purificação vem para isso. Só que aqui existe uma diferença. O processo de purificação do mundo é para destruição. O processo de purificação de Deus é para aproveitamento. Então, quando Deus nos coloca num processo de purificação, é para Ele. É para que nós para que ficamos mais parecidos com Cristo. De novo, não é perfeição, mas é um caminhar com Cristo. Então, irmão, se você está passando por um processo de purificação, ou se você passou recentemente, agradeça a Deus, porque lá em Hebreus ele diz que ele faz isso com filhos. Filhos a quem Ele ama. Para terminar mesmo, eu fui dar uma pesquisada, alguém já disse que quando o processo de acrisolar prata, como é que o profissional sabe que a prata está boa? Quando ele consegue ver o reflexo dele na prata. Você sabe onde que eu quero chegar, né? Quando o Senhor nos acrisola, quando o Senhor nos purifica, é para quê, irmãos? Para que as pessoas vejam o reflexo de Cristo em nós. O reflexo de Cristo. E aí eu vou puxar as minhas com as duas mãos assim. Será, irmãos, que nós estamos refletindo Cristo? Ou o Senhor precisa aumentar o fogo? Aumenta a fogueira, Senhor. Aumenta a fogueira, porque eu ainda preciso ser purificado. Tem muita impureza, Senhor. Tem muita coisa para o Senhor queimar ainda. Dói, mas como dói? Misericórdia. Mas no final, Ele nos disciplina para aproveitamento. E que se Ele não estiver fazendo isso com você, eu vou orar para que Ele faça. Brincadeira. Para que o Senhor coloque você num processo de purificação. Você vai ver como é bom. No começo você diz, não, Deus está de brincadeira comigo. Mas depois você fala, Senhor, muito obrigado pelo aprendizado, porque é maravilhoso.